No episódio 1, eu te mostrei que um corredor de apenas 54 km pode bagunçar totalmente a economia mundial. Hoje, no episódio 2, quero te mostrar quem são os outros jogadores no tabuleiro e por que eles têm interesse financeiro nisso. Tem dois países que não são vizinhos do Irã, mas que influenciam quase tudo o que acontece lá: Estados Unidos e Israel. Entender por que eles estão envolvidos não é educação política, é educação financeira. Porque as decisões desses jogadores movem petróleo, moeda, bolsas, taxa de câmbio, incluindo o nosso real. Começamos por Israel. Israel é um país pequeno do ponto de vista geográfico, menor do que o estado de São Paulo. A população ainda não atingiu 10 milhões de pessoas, mas está a apenas 1.500 quilômetros do Irã. E essa distância, ela não é geográfica, ela é existencial. Desde a Revolução Islâmica de 1979, o Irã diz abertamente que não reconhece o direito de Israel existir. Isso não é uma metáfora, é uma política de Estado. Em paralelo, o Irã é o principal financiador de grupos armados que operam nas fronteiras de Israel. Posso citar o Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza e os Houthis no Iêmen. A pergunta para Israel nunca é se o Irã atacará. A pergunta que eles se fazem é quando e com o quê? Em abril de 2024, a situação escalou de um jeito que ninguém havia visto. O Irã lançou mais de 300 mísseis e drones diretamente no território israelense, tudo ao mesmo tempo. Foi a primeira vez na história que o Irã atacou diretamente o território de Israel. Isso ocorreu dias após o ataque israelense ao consulado do Irã, na Síria. A pergunta que o mercado financeiro fez naquela noite não foi política. Ela foi: qual será a alta no preço do petróleo amanhã pela manhã? Agora os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos estão no meio de tudo isso? 3 motivos. Todos eles têm lastro financeiro. 1. Petrodólar. A economia mundial é lastreada em dólar e o petróleo também negociado em dólar. Isso se chama petrodólar. Os Estados Unidos precisam que o Oriente Médio opere dentro de uma ordem mínima, porque se o petróleo parar de ser negociado em dólares, o poder econômico desaba junto com os mercados. 2. Israel como base estratégica. A parceria Estados Unidos-Israel tem mais de 70 anos. E não, ela não é sentimental, é operacional. Isso significa acesso a bases, inteligência e projeção de força na região do Oriente Médio. Por 3 décadas, os Estados Unidos mantiveram sanções ao Irã para frear o programa nuclear. Em 2015, o acordo foi negociado. Já em 2018, o Trump saiu. Em 2026, o acordo não existe mais. E o Irã hoje tem urânio enriquecido em níveis próximos aos necessários para o uso militar. 3. Contenção da China. Se os Estados Unidos não estiverem na região, outro estará. A China é hoje o maior comprador de petróleo iraniano do mundo. Uma aliança Irã-China fortalecida é considerada uma ameaça direta ao domínio econômico dos Estados Unidos. E o que você tem a ver com isso? Um conflito maior no Oriente Médio não mexe só nas eleições dos Estados Unidos e nem só na análise geopolítica. É um movimento no pré-mercado que antecede tudo. Se Israel atacar instalações nucleares do Irã, o petróleo dispara. Se os Estados Unidos ampliarem sanções econômicas ao Irã, o comércio internacional trava. Se o Irã bloquear o Estreito de Hormuz, a inflação atinge o mundo em pouquíssimos dias. E o nosso real? Ele está sempre em posição vulnerável. Os números não mentem. Na última escalada de tensões no Oriente Médio, em abril de 2024, o dólar subiu 4,2% contra o real em apenas uma semana. Quem tinha dólar na carteira se protegeu antes de muito brasileiro conseguir assistir à notícia no jornal. Esse conflito não é sobre religião, nem sobre política. Ele é sobre poder, petróleo e controle econômico. E quem entende isso e tem estratégia se posiciona antes do caos. Na semana que vem, o episódio 3. Vou te mostrar como o petróleo reflete no seu bolso. Segue para acompanhar. Risco calculado, execução implacável. Bora para cima.